a nossa live aqui pelo Instagram, que é o seguinte, a gente está fazendo uma live sobre o nutricionista de sucesso, e agora sim a gente conseguiu a conexão. Vamos lá? A gente vai falar sobre alguns aspectos aí do sucesso profissional, então fiquem com a gente, brigadíssima. A Cláudia, então, vai se apresentar e a gente começa agora. Vamos lá, Cláudia. Bom, eu sou nutricionista, faço parte da equipe de marketing da faculdade PGS e esse assunto veio muito ao encontro de um nosso curso de pós-graduação, que é Inteligência Emocional e Humanização em Saúde, né? Pela coordenadora Pamela Magalhães, psicóloga. Então, convidar hoje a professora Meire Camia para participar desse nosso encontro é super especial, porque a gente quer mostrar para todos os profissionais da saúde, né, não só aqui nutricionistas, mas todos os profissionais da saúde que querem trabalhar o autoconhecimento, o autodesenvolvimento para fazer um atendimento mais humanizado, né, Meire? Então, Sim. trazendo um pouquinho da parte do sucesso profissional, pois é uma área de atuação tua, né? Eu acho que nada melhor do que você falar sobre isso e dar dicas, porque os nossos seguidores são nutricionistas e eu tenho certeza, né, que eles querem saber um pouquinho mais sobre o que fazer para ter esse sucesso profissional, né? Certo, ótimo. Bom, pessoal aí que não me conhece, que está vindo aqui pelo IPGS, é um prazer imenso estar aqui. Meu nome é Meire Camia, eu sou psicóloga, também sou teóloga e tenho mestrado acadêmico em administração de empresas com foco em mudança de comportamento. E eu também sou professora aí na pós-graduação e o meu tema está voltado realmente ao comportamento organizacional. Tipo, tudo que tem relacionado aí à carreira, a gente está podendo contribuir um pouquinho. Então vamos lá, Cláudia, não sei como é que você quer fazer, se não tem Claro, pergunta. Então vamos lá. vamos fazer assim de uma forma de bate-papo, né? Vou ter a honra de te entrevistar, então, né, nesse momento. Falando justamente sobre sucesso, assim, profissional para o nutricionista, sabe? Às vezes o sucesso, eu me comparo com outro profissional que tem 1 milhão de seguidores ou outro profissional que tem agenda lotada. O que que seria sucesso de fato, pensando no Olha, nutricionista? oi pessoal, boa tarde. Estão chegando aí, obrigada pela presença. Olha, pessoal, sucesso, o que é sucesso para cada um de nós? Sucesso é muito relativo. Então, às vezes, a gente, na nossa sociedade, a gente atrela muito sucesso ao dinheiro. E a gente também tem um outro erro, que bate direto na autoestima, que é a tendência da gente achar que o valor que você cobra ou o dinheiro que você tem a ver com o valor que você é como profissional. Então é aquela coisa, se a pessoa ganha mais, ela vale mais, entende? E a pessoa que cobra menos ou que tem um salário menor é a que vale menos. Isso é um erro. Não tem nada a ver com relação, mas isso tá, né, no nosso inconsciente. E é por essa razão que a gente tem muito sofrimento por conta disso e a gente se distancia muito da gente. Então, o sucesso é aquilo que é importante para você. Então, às vezes, a pessoa ela tem dinheiro, mas ela não tem uma família bacana. E às vezes ela queria tanto ter uma família bacana e ela não tem aquilo. Então ela fala assim: poxa, eu trabalhei a vida inteira, eu tenho dinheiro, ou seja, alcancei o sucesso, eu tenho um apartamento, eu tenho casa, eu tenho tudo aquilo, só que eu não tenho a família que para ele, no fundo, a pessoa trabalhou tudo aquilo para ter a família que tanto queria e no final ela chega lá num sucesso profissional e não encontra aquilo que a motivava a trabalhar por tudo Uhum. aquilo, entendeu? Então, o sucesso ele tem muito a ver com aquilo que é precioso para você. Então, por isso que o autoconhecimento é importante, para você saber exatamente o que para você é o diamante da tua vida e para que você vai trabalhar, a troco de que você vai fazer todo esse sacrifício. Então, o autoconhecimento ele é importantíssimo, até para a gente não ficar lá se comparando com todo mundo e ter prazer naquilo que você faz. O prazer é fundamental, ainda mais hoje, nesse período, que todo mundo, você vê, né? Todo mundo acabou migrando para online, todo mundo está exatamente Uhum. com os mesmos recursos. Ah, quando a faculdade ela lança os alunos, todo mundo sai mais ou menos com as mesmas oportunidades, mas você vai ver que algumas pessoas se destacam e outras não.
né? E aí a gente se pergunta, por que algumas pessoas elas têm mais sucesso e outras têm mais dificuldade? Por que algumas pessoas realmente alcançam aquilo? Então, o que eu percebo, né, das pessoas que têm um sucesso é que elas têm a alma, elas têm um contato com a alma. Por exemplo, o nutricionista de sucesso, ele é nutricionista o tempo todo. Ele respira. Tudo que ele lê, ele tem prazer. Ele respira o trabalho dele. E qual que é o profissional que só está nutricionista? Ele não é nutricionista. É aquele que só pensa na nutrição na hora que ele está trabalhando. Então, vamos supor, eu abro o consultório às 8 da manhã e vou até às 6. Pronto, só naquele horário a pessoa é nutricionista. Acabou aquele horário, ela não estuda, ela não se antena, ela não faz nenhum outro movimento, porque aquilo é um desperdício de energia. Então a pessoa fala assim, eu não vou fazer mais nada, não vou trabalhar minha rede social, porque me cansa, não gosto disso, é muita exposição e tal. Ou seja, ele delimita o trabalho dele só para aquele período, entendeu? E eu vejo muitos profissionais assim, eles só estão nutricionistas naquele horário. Então, ele trabalha com cabeça de empregado. Ele trabalha não com a cabeça do empreendedor, ele trabalha como se ele fosse um empregado. Ele abre o consultório, ele faz o trabalho dele e volta. Mas ele não está pensando mais nenhuma estratégia de como ele pode ampliar a clientela dele, mas não no sentido só de ganhar dinheiro, mas no sentido de contribuição, sabe? No sentido de dizer assim, caramba, como é que eu posso ajudar essas pessoas a serem menos obesas? Como é que eu posso ajudar essas pessoas a terem mais saúde? Porque a minha função nessa vida é trazer benefício para as pessoas. Então, isso é ser um nutricionista. Quando eu coloco o meu ser, a minha alma, o meu propósito à frente do meu trabalho, o sucesso ele é uma consequência, não tem como não vir o sucesso, porque o que te motiva é a tua alma, ela não está atrelada a questões materiais, entende? E a gente, com essa pandemia, a gente tem que entender que o grande ensinamento que a gente está tendo agora é que essa pandemia tirou da gente tudo aquilo que a gente tinha fé. O que é fé? É acreditar. Então, a gente acreditava que o nosso sucesso estaria no MBA que eu fiz, na pós-graduação, na graduação, na clínica que eu tenho, estaria, assim, sei lá, na aparência que eu tenho. Então, no ter. A gente Perfeito. achava que o nosso sucesso se deveria ter. E hoje a pandemia tira tudo. Tirou tua clínica, porque não pode mais atender na clínica. Você é obrigado a atender à distância. Quer dizer, tudo aquilo que você se organizou para ter o sucesso, te podaram. Podaram isso. Você não tem mais. E aí, você tem que entrar numa rede social como essa agora, se expor, botar teu carão aqui, que nem a gente está botando nosso carão aqui, entendeu? Falar com o teu público, porque o que te move é o amor pelo trabalho, não importa qual é o canal que abriu esse, é nesse que eu estou. E vai precisar falar em público? Caramba, vou ter que falar, porque a minha necessidade de ajudar é tão maior do que a minha vaidade e o meu medo de errar, que eu vou e falo, porque eu estou movida por um propósito. E se isso significa eu superar a minha vergonha, a minha timidez, o meu medo de errar, o meu medo de ridículo, que assim seja. Entende? Então, esse é o verdadeiro motor do sucesso dos profissionais que são dos profissionais liberais, e eu vou dizer, para todos os profissionais, até quem tem carteira assinada, para ficar empregado, tem que ter cabeça de empreendedor, tem que ter cabeça de dono de empresa, vestir a camisa da alma. Então, a gente transforma. Por exemplo, antes a gente tinha uma carcaça aqui, que é uma máscara, né? Então, sabe o cara crachá? Você tinha um crachá nutricionista. Então, você era nutricionista porque o teu crachá dizia isso, né? Hoje, ao contrário, a minha alma, ela tem que incorporar o crachá, sabe assim? Ela envolve o crachá. Eu tenho que vir antes.
Então, porque é só assim, gente, com esse cenário de muita competitividade. Hoje a gente compete com Uhum. gente que trabalha fora do Brasil. A rede social, ela permite isso, ela democratiza. Aliás, gente, todo mundo hoje virou meio psicólogo, todo mundo hoje virou nutricionista, todo mundo dá palpite de tudo, todo mundo virou mentor, todo mundo é coach, percebe? Então, assim, aí a gente vai ficar achando ruim com isso? Não. Isso aqui é o quê? É a democratização da informação. Você vai lá no Google, você tem Uhum. todo o conhecimento ali. Então, quer dizer, se o conhecimento está para todos, eu me diferencio como enquanto profissional? Essa é a questão, né? Então, assim, a questão está na sua didática, no seu jeito de enxergar a coisa e fazer um método que funcione para o seu cliente. Então, você vai ver que tem gente que funciona de um jeito e gente que não funciona de outro. E a tua expertise, o teu diferencial, vai vir justamente do teu método e do sucesso que você obtém. E aí um cliente te indica para outro e outro e outro. E o Uhum. que vai te motivar é o amor pelo trabalho. É olhar para aquele paciente e, e realmente se interessar por ele. Sabe assim? Não é mais tipo mais um. Sabe? A gente Uhum. está cansado de ser mais um. O cliente, ele está cansado de plano de saúde que você atende em 10 minutos, entendeu? E nem te olha. Ele não entende que muitas vezes a compulsão da comida ela tem a ver com uma história que eu preciso contar, sabe? E não tem Perfeito. tempo para ouvir. Então, esse encontro de alma que a gente só consegue colocar a partir do o pessoal está perguntando aqui qual que é o tema da live, né? Nutricionista de sucesso. Isso, Nutricionista de sucesso, é isso, né? isso, De sucesso. Estamos aqui com a Cláudia. Opa, peraí, como é que eu faço? Fixei comentário. Ai, gente, você sabe isso. que eu faço live toda semana e Mas eu é que não nem sei eu mexer faço direito nesse também. negócio. E hoje que deu Não esse sei. problema, eu disse não, então é para ser algo super especial, porque o tema é maravilhoso, a Isso, profissional também, então vai dar certo, né? isso, Mas eu vou, né? vou complementar só o que você falou, Meire, em relação a isso, é a questão. Eu vejo muitas pessoas, muitas nutricionistas desistindo justamente por causa dessa democratização da informação, pelo fato de, tá todo mundo fazendo assim, porque o que eu vou colaborar com isso, né? Qual vai ser o meu diferencial, né? Então, e a gente, por isso que eu falo assim, se a gente fica no ego, o que é o ego? O ego é a parte da personalidade, é a nossa personalidade, vamos dizer assim, e as pessoas conhecem a gente, tá? O problema do nosso ego é que ele é a base do nosso orgulho, é onde vai crescer o nosso orgulho, a nossa vaidade. E ele tem uma tendência, o nosso ego não é ruim, mas através do ego, só para vocês entenderem, a gente enxerga, a gente ouve, a gente toma decisões. É como se, vou dar um exemplo aqui, só para vocês entenderem. É como se eu tivesse um perfume e a minha essência, que é minha alma, é o perfume que está lá dentro. Mas o ego, que é a carcaça, né, que é a embalagem, eu preciso da embalagem, porque senão o perfume ele vaza. Então eu preciso de um ego, por isso que ele não é ruim, tá? Para que a minha essência possa vir através dele, tá? Agora o que eu não posso é ter um engessamento desse ego a ponto de eu não conseguir colocar o meu perfume para fora. Entendeu? O ego fica tão engessado que a valvulinha não funciona, aí não adianta nada. Aquela coisa bonita, embalagem linda de um perfume que não solta o perfume. Então, quando a gente se compara demais, significa que a gente é como se nós fôssemos embalagens de perfume que tem um perfume maravilhoso, só que a gente esquece que tem que dar o chuque-chuque para o nosso para a nossa alma, a nossa essência ir para fora. A gente se esquece disso toda Uhum. vez que a gente começa a distrair a nossa atenção nos comparando com os concorrentes. Então eu não consigo criar.
Porque quando você tem que estar mais voltado para o teu prazer, pela tua escolha, do tipo, cara, por que que eu escolhi nutrição? E aí quando você olha para isso, e você fala assim, cara, era para ajudar as pessoas. E aí você fala assim, caramba, então qual é o canal que abriu para eu poder fazer isso? Então, eu posso alugar uma. Que nem, às vezes a pessoa fala assim, ela não tem o cenário ideal. Ela fala, eu não tenho dinheiro para pagar um aluguel de uma clínica. Eu não tenho grana, eu não tenho cliente para isso. Mas, gente, você tem várias salas que você aluga por hora. Então você fala, então você vai assim, pede emprestado uma sala, vai online, faz do jeito que for, mas faz com o coração. Tem gente precisando de você. Tem gente precisando do seu conteúdo, do jeito que você consegue captar essas ideias, porque o diferencial hoje, Cláudia, é o seguinte, como a informação está para todo mundo, só que as pessoas elas estão sobrecarregadas de informação. E quando você sobrecarrega de informação, a pessoa não consegue transformar a informação em comportamento. Ela não consegue Uhum. fazer isso. Porque ela não consegue concatenar as ideias, ela não consegue ajustar as ideias, porque fica tudo bagunçado. O nutricionista, ele vai ajustar todas essas informações, que a pessoa depois vai para a rede social, ela vai para um Google da vida, estudar um pouquinho mais o teu cliente, você tem que educar o teu cliente. Você fala assim, olha, nós vamos trabalhar nessa estratégia aqui. E eu quero que você vá lá na internet, estuda um pouquinho sobre isso, estuda um pouquinho como funciona a queima de gordura, e estuda um pouquinho qual é o benefício do exercício para a sua saúde. Então, você vai usar a rede social como um complemento da tua educação. Você não vai trabalhar com isso como se a rede social fosse um inimigo seu. Ela tem que ser um amigo, sabe? O mundo não vai mudar porque a gente está chateado com ele. A gente não tem que achar que é uma ameaça, a gente tem que usar isso ao nosso favor, sabe? Então, por isso que eu falo assim, quando a gente está trabalhando com a nossa alma, a gente consegue enxergar mais oportunidades, a gente não enxerga tantos fantasmas, a gente não vê tantas ameaças, a gente enxerga mais oportunidades, porque a gente está tão na alegria, e isso fortalece o nosso sistema imunológico e fortalece a nossa criatividade. Eu consigo enxergar as coisas mais amistosamente. E aí eu consigo criar outras possibilidades, entendeu? Então, assim, não tem ninguém privilegiado nesse cenário de muita concorrência. Ao contrário, todo mundo está igual, mas vai se diferenciar aquela pessoa que estiver mais conectado com o seu propósito e assim ela consegue ter mais soluções, entendeu? Ela vai criar mais. Perfeito. Isso que você comentou sobre a questão, de educar os pacientes é muito importante esse teu comentário, porque o nutricionista ele tem que ter em mente de que ele vai receber um paciente ou um cliente e aquilo tem um prazo, né? Tem uma validade. Ele não vai fazer parte da vida do paciente ou do cliente Isso, para sempre, né? Tem que pensar nessa isso. alta. Então, a É educação nutricional nesse sentido, mais a educação, importantíssimo. isso. A gente vai ter que fazer o que pai e mãe não fez, né? Porque essa educação a gente deveria trazer um pouquinho da casa, mas como os próprios pais, eles não foram educados para isso, então eles às vezes cometem erros assim que eles se amarguram profundamente. Por exemplo, crianças obesas com diabetes. Nenhum pai Uhum. e mãe desejava isso para o seu filho. Né? Se eles tivessem sido educados antes, eles não teriam nem eles a doença, né? Também não teriam, não estariam prolongando esse ciclo de doença na família, mas foi por pura falta de orientação. Então, o nutricionista ele tem que entender que o que ele ensina para uma pessoa da família pode reverberar para todos os membros da família. Então, essa visão de ampliada da realidade, ela vai fazer com que você consiga ter outras ideias, por exemplo, quando você usa as redes sociais como a gente está fazendo aqui agora, às vezes a pessoa não consegue enxergar o resultado imediato disso, mas às vezes uma coisinha que a gente fala fica na cabeça da pessoa e ela leva isso para dentro da casa. Pronto, já foi um benefício.
E mesmo que você não ganhe diretamente um dinheiro com isso, não tem problema, você está cumprindo a sua função. Aos poucos e com mérito, isso daqui volta para você. Mas a gente tem que Uhum. entender que toda semente ela tem o seu tempo de germinação e os frutos demoram para vir. Então, saiba que cada ação que a gente faz, ela vai vir um resultado. Sempre. Não tenha dúvidas disso, viu, gente? O que você planta, você colhe. Entendeu? Então, planta sempre coisa boa. Não importa se tá ganhando, não importa. Sabe? Seja Uhum. fiel ao teu propósito, tá? Até o passo que se você morrer hoje, você pode morrer bem, porque cumpriu tua missão, entendeu? Eu digo isso, eu acho que até dá para colocar como um exemplo, falando um pouquinho do marketing, né, que é uma área de atuação minha também. Da mesma forma, um post que a gente fez, super completo, bem informativo, ou um conteúdo no blog que eu escrevi com tanto amor e explicando determinada situação, doença ou dicas, e aquele conteúdo ficou lá. Num primeiro momento, ele não tem um retorno, não tem muita curtida, mas ele está lá trabalhando por mim. Ele tá sempre lá Isso, mostrando quem eu sou, né? Então eu acho que a gente tem exato. que. E eu acho assim que o pessoal está falando aqui, alguém comentou como eu trabalho minha mente para conseguir emagrecer. Tatiana falando, pequenas informações vão sedimentando. Perfeito, Tatiana, é isso mesmo que a gente educa. Tá toda hora, toda hora, toda hora. Que nem quando a gente, como que a gente ensina filho a escovar dente? Todo dia falando, vai escovar dente, vai escovar dente. 3 milhões de vezes durante muitos anos, até que o menino Repetição. vai lá sozinho e faz sozinho. Você fala, ai, agora não vai falar. Mas foram trocentas vezes falando, entendeu? Então é isso mesmo, é a informação vindo direto. E a mesma coisa que perguntaram aqui com relação a emagrecimento, mudança de modelo mental, gente, requer muita persistência, tá? E na rede social, a mesma coisa. Ó, persistência, disciplina, força de vontade, paciência, que não é passividade, paciência esperativa, é você saber o momento certo, que a coisa vai germinar. E todo dia você vai lá, disciplina, e a gente sabe que rede social é isso, né, Cláudia? Você não tem resultado, a não Perfeito. ser que você faça todo dia com muita disciplina, mas certamente o resultado vem, não tenha dúvida. Mas não faça barganhando. Faça por Uhum. amor, faça porque te faz bem, faça porque você tem necessidade de botar para fora o teu conhecimento, entendeu? Porque conhecimento é energia. Quando você lê um livro, você está absorvendo aquela energia. Olha como funciona, gente. É assim, ó. Vamos supor o autor de um livro. Quando ele escreve aquelas palavras num livro, ele está pegando uma energia em forma de imagem, ele compila aquilo e materializa em forma de palavras, aquilo fica no livro. Você pega aquele livro, absorve, pega as palavras, transforma em imagens, e vamos supor que seja até um livro, um romance, você até sente aquilo, quando você sente aquilo, você criou emoção, emoção é energia, tá? Então você se envolveu com aquilo. Aquela energia ficou em você, conhecimento ficou dentro de você. E é por essa razão que você precisa passar ele para fora. Então, tem até o pessoal que trabalha com essa coisa de imposição de mãos para cura. Uhum. Quando você começa a trabalhar com energia, doação de energia, você percebe que você não pode parar. Então, o pessoal fala assim: você não pode parar de fazer isso. Por quê? Porque senão você já está produzindo mais energia para doação. Por isso que eles falam: pensa bem no teu compromisso. Quando você começa, você não pode mais parar porque você adoece. Por que adoece? Porque sobrecarrega seu centro de energia. Você começou a produzir mais do que você Perfeito. precisa pela intenção de doar. Quando a gente vai trabalhar, é a mesma coisa. Quando você estuda, é na intenção de doar, é na intenção de ensinar. Senão não faz sentido você estudar. Não faz sentido Uhum. nenhum, concorda comigo? Para que você Claro. vai estudar? Para você morrer com aquele conhecimento ali, entendeu? E ele se torna obsoleto, não serve para nada. Então, quando a gente Uhum. estuda, é para ensinar uma outra pessoa, porque você está produzindo mais energia, percebe? Então, esse fluxo, ele tem que vir. Quanto mais você ensina, melhor você consegue captar o conhecimento. Eu digo isso por causa própria.
eu estudo muito, faço muito conteúdo, eu gero muito conteúdo, mas eu percebo que é uma prática, você vai ficando bom naquele negócio. Então, quanto mais você doa, você acha assim, cara, eu vou esgotar meu conhecimento, tudo aquilo que eu aprendi, eu vou esgotar. Não, nunca pense assim. Não pense assim. Quanto mais você doa, a tua capacidade de captação de novos conhecimentos e compilação aumenta, a tua criatividade aumenta. Então, essa era uma coisa que eu tive, essa dúvida, quando eu comecei a entrar na rede social. Eu falei assim, Uhum. gente, eu estava fazendo os vídeos no YouTube. Aliás, gente, quem me fala no meu YouTube, por favor, canal é Meire Mia, tá? Tem o Telegram também, que é canal Meire Mia Sucesso. Todo dia eu posto coisa lá, dicas de comportamento, e no Instagram também, quem não está seguindo aí. Então é o seguinte, a minha preocupação quando eu produzi os vídeos era assim, eu falei, cara, vai acabar meu conteúdo, vai chegar um ponto que eu não vou ter mais assunto para falar. Essa é a grande dúvida das pessoas. E eu falei, bom, eu vou respondendo as perguntas que o pessoal me mandava muita pergunta. Eu falei, vou respondendo e até a hora que der, sei lá, né? Fui fazendo assim. Bom, gente, eu tenho mais 600 vídeos já lá. Não esgota o assunto. E eu não fico falando a mesma coisa, não. Toda hora alguém me pergunta alguma coisa que eu não sei. Eu preciso ir Uhum. buscar esse conhecimento, porque para mim me desafia. E eu aprendo muito mais ensinando, entendeu? Porque as pessoas me perguntam. Então, assim, a melhor forma de você aprender e se manter atualizado é aprendendo, entendeu? Então, assim, Perfeito. desculpa, aprender ensinando, desculpa. Então, Sim. quando você ensina, você se põe na posição de aprendiz, porque você vê que não sabe tudo. Uhum. Então, ela vai escancarar o tempo todo a tua ignorância. Então, eu me vejo ignorante todo dia. Eu falo, gente do céu, eu me sinto burra todo dia, porque todo dia eu tenho que aprender alguma coisa, né? Até editar vídeo, né? Tenho que aprender a editar vídeo, sabe essas coisas? Que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, né? Mas a minha paixão pelo meu trabalho, a minha necessidade de às vezes postar alguma coisa, faz com que eu fale, cara, como é que faz esse negócio aí? Entendeu? Que eu vou aprender a fazer. O que eu preciso aprender para estar aqui nesse mundo, que é o único caminho que me abriu até agora. Eu quero estar nele, sabe? Então, o propósito é o que eu falo, né? Ele tem que vir. E quando ele vem, vem a tua essência, vem o teu jeito, entendeu? A tua natureza, a tua potencialidade, porque cada um de nós recebeu um dom diferente. Cada um de nós processa a informação de um jeito diferente. Quando você assiste um filme e vai contar para alguém, você vai ver coisas que outras pessoas não viram. E você precisa valorizar isso em você. Aquilo que você enxerga e que os outros não enxergam é importante. E esse é o seu diferencial. Então, presta atenção nisso. Sabe? É nesse ponto que nós estamos chegando agora. Nós não somos iguais. A gente só tem um nome de nutricionista, vamos supor, um nome, né? Uhum. A nomenclatura. Mas a tua expertise, o seu jeito de fazer nutrição é diferente dos outros. Que nem no meu caso, eu fui estudar psicologia, mas depois eu estudei teologia, junto as duas coisas. Eu também sou ilusionista, eu boto a mágica no meio para poder exemplificar melhor, facilitar a absorção do conteúdo. Fui fazer o mestrado acadêmico em administração, que é uma coisa mais técnica, né? Mas Uhum. essa coisa diferente de várias áreas, elas compilam dentro da minha cabeça de um jeito diferente. Pronto, você já tem lá um monte de assunto aí para dar. Mas eu, como nutricionista, posso dar uma experiência própria, assim, né? Eu acho que para outros nutricionistas que estejam vendo. Eu também, né, fiz mestrado bem numa área técnica, na área de endocrinologia, uma área clínica, né? Legal. Fiz toda a especialização nessa área, mas me identifiquei com o marketing, com produção de conteúdo, com comunicação por vídeo. E aí eu vi que o meu olho brilhava muito mais quando eu conseguia passar um assunto sobre nutrição via vídeo ou via texto do que em consultório, porque eu já experienciei isso e o paciente sabe quando você está fazendo aquilo com amor, ele sabe, Exato. ele vê o teu brilho no olho, né? Então, Exato. esse é o melhor retorno, é o paciente que vai enxergar o que você realmente está pronto para fazer. Então, o Isso. profissional
Eu não sei se eu estou falando bobagem aqui, Mary, pode me corrigir, mas o profissional, ele não precisa necessariamente, o nutricionista não precisa necessariamente ter um consultório ou trabalhar na área Claro, clínica. Existem claro, é eu. infinitas É, possibilidades, né? claro, que nem eu, no meu caso, o meu carro-chefe são as palestras motivacionais que eu faço para empresas. Então, aqueles eventos de confraternização, uma convenção de vendas, sei lá, 1.000 pessoas, né? Num evento, e eu tô lá fazendo a palestra, quer dizer, num lugar totalmente diferente de consultório, mas é um lugar onde cabe psicologia. Ó, eu quero responder aqui a pergunta da R. Claro. Mello, que ela pergunta aqui, ó, do R. Mello, né? Que é normal estar perdido profissionalmente aos 37 anos? É normal sim, viu, querido? A nossa vida é um engano a gente achar que, por exemplo, se eu estudei nutrição, aí a vida inteira tem que ser nutricionista. Não, eu posso mudar. A vida vai trazer situações que vão te convidar a ter outras experiências. A gente tem que entender que tudo tem um ciclo, tudo começa e tudo termina. E a mesma coisa, por exemplo, quando a gente casa. Quando a gente casa, é o Rodrigo. Rodrigo é o seguinte: quando a gente casa, lógico, a gente quer casar para a vida inteira e a gente sempre quer estabilidade porque a gente tem muita insegurança. Nós, seres humanos, somos inseguros por natureza. O nosso sonho é estabilidade, é eu ficar na minha zona de conforto. Só que aí a gente casa, por exemplo, a pessoa fica na zona de conforto, consegue conquistar tudo, compra casa, compra carro e tal, aí fica naquela coisa. Aquela coisa parada, meus amigos, gera tédio. Você fala, cara, não muda mais nada aqui, não muda mais nada Uhum. aqui. Eu preciso de alguma coisa diferente. Se você não renovar o teu casamento, vai ficar chato. Aquela pessoa que era maravilhosa, ela fala, cara, sem graça meu marido, ele só assiste televisão, sem graça minha mulher só fica no Instagram. Sabe? Não tem mais nada daquilo. Então, a gente tem que entender que a vida vai trazer sempre situações que vão renovar as nossas experiências, vão trazer novos desafios, e isso faz com que a gente busque novas soluções. Ao buscar novas soluções, a gente pega novos aprendizados, novos desafios, e é isso que dá a dinâmica da vida. Nós, seres humanos, somos movidos a um pouquinho de adrenalina. A gente tem que ter aquela coisa assim, sabe, do frio na barriga, vai dar certo ou não vai dar certo, sabe, esse tipo de coisa, bolar coisa nova, criar, sabe, situações diferentes para você se testar. Porque uma das coisas que aumentam a nossa felicidade, isso é comprovado cientificamente. As áreas cerebrais da felicidade já foram descobertas. Só que para você acionar essas várias áreas ao mesmo tempo, tem algumas condições. Uma delas é superação. Quando você se supera, quando você duvida de você e fala assim, cara, eu não sei se eu vou conseguir, e você se lança com coragem, sem saber se você vai ter sucesso, e você consegue ter sucesso, cara, aquilo é de uma felicidade imensa. Então você não precisa de droga nenhuma, a gente não precisa de nada externo. É só você se colocar e fazer uma coisa que você não fez ontem, e você se coloca para fazer hoje, e fala, caramba, consegui. Hoje eu fiz um post, hoje eu fiz um story, hoje eu fiz um vídeo. Já é um sucesso, porque aquilo era um problema para você, porque aquilo era uma coisa difícil para você e você conseguiu. Então, Rodrigo, só para fechar a tua ideia, a tua resposta, não é ruim você ter angústia com relação à sua escolha profissional. A angústia é boa, porque ela vai questionar, vale a pena, não vale a pena? Estou a fim de pagar o preço dessa escolha? Estou no lugar certo, não estou no lugar certo? Está dando prazer ou está me dando só angústia? Está ruim? Né? Então, a angústia é muito importante porque ela vai fazer você questionar a tua alma. Né? Então, quando você fala assim, não, cara, eu gosto muito de nutrição, mas eu estou com alguns desafios assim que estão me segurando. Então, eu estou procrastinando, mas eu tenho muita vontade de fazer. Pronto, isso é um sinal de que você precisa trabalhar a tua coragem só. E coragem, Uhum. gente, não é ausência de medo, é coragem você ir com medo mesmo assim. Então, mesmo assim, você vai. Então, é isso, tá, Rodrigo? Então, você olha aí o que tua alma quer, sabe? Qual é o ideal?
E aí a próxima pergunta é, por que eu não estou fazendo isso agora? O que está me segurando? É o meu orgulho? Eu estou com medo de errar porque eu estou com medo das pessoas me julgarem? Então, rebaixa teu orgulho, trabalha a tua humildade, se dispõe a errar. Você vai ver que você não vai morrer, entendeu? O que o máximo que pode acontecer é você passar uma vergonha. Mas a vergonha no dia seguinte ela passa, é só você não ficar pensando nela. Uhum. Entendeu? E eu posso dizer com toda a convicção que eu já fui uma tímida lascada. Entendeu? E o tímido, ele é muito crítico, né? Ele é autocrítico. Não se permite errar, só se aceita perfeito. E eu via que toda a minha criatividade, que eu sou bem criativa, eu não conseguia ser criativa, eu era uma engessada. E o dia que eu comecei a perdoar os meus defeitos, a me propor, a rir de mim, a passar os ridículos e parar de ficar me martirizando, sabe? De eu ser algoz da minha própria vida, a hora que eu parei com isso, a minha vida começou a ficar muito melhor. Eu comecei a realmente poder usar o que a minha criatividade ela me propunha. Comecei a ficar muito mais feliz. E aí sim eu consegui dar fluxo, sabe? Dar fluxo de falar assim, cara, eu estou no meu propósito. Porque eu não me importo de não saber. Ah, eu faço muita entrevista, às vezes a pessoa fala assim, eu faço muita entrevista ao vivo, a pessoa fala assim, você não tem medo da pessoa te perguntar uma coisa e você não saber responder? Eu falei, eu não. Porque se eu não souber, eu vou dizer não sei. E eu vou pesquisar. Perfeito, perfeito demais. Entende? Uhum. E a gente, quando é profissional, a gente fica achando que tem que saber tudo. Isso é muita Uhum. arrogância, é muita prepotência. Nós não somos deuses. E a gente tem um hábito de ficar se comparando com Deus, querendo ser perfeito. Entende? Então, rebaixa. Vamos rebaixar aí o nosso orgulho, a nossa vaidade, parar de ficar lustrando, sabe? A nossa autoimagem. Não precisa, vamos ser mais humano, sabe? Vamos se propor assim a errar e tudo bem. Nós temos que ser a primeira pessoa a perdoar nossos erros, sabe? Ai, falei uma bobagem na reunião. Ah, tudo bem. Amanhã eu não vou falar mais. Já aprendi, vi que estava errado, entendeu? Se for preciso, peço desculpa. Gente, desculpa aí, errei, achei que sabia, não sabia. Não tem problema nenhum, entendeu? O importante é que a gente está vivo, né? No dia seguinte eu posso começar de novo. Então, essa Perfeito. postura traz muita leveza para a vida, sabe? E faz com que a gente tenha uma relação de amizade com o nosso trabalho. O nosso trabalho, ele não pode ser fonte de sofrimento, ele tem que ser uma fonte de alegria. Eu tenho que todo dia trabalhar muito feliz. E para ser feliz, tem que ser leve. Pergunto para vocês já conheceram gente chata? Sabe, gente crica? Gente que vê defeito em tudo? É chato pra caramba. Então você fala assim, cara, eu não aguento essa pessoa, porque ela é muito chata, ela vê defeito em tudo. Não é assim? Pois é. Às vezes a gente faz isso com a gente. Não dá prazer em ficar com uma pessoa assim, né? Que isso critica o tempo todo, né? Então, quando a gente vai trabalhar, a gente tem que ter essa amizade com o nosso trabalho, entendeu? E por isso eu falo que tem que ser leve, sabe? Né? Para errar menos, Perfeito. estuda sempre para errar menos, né? Mas que não tenha essa coisa de muita autocobrança, de achar que eu tenho que ser perfeita, que eu tenho que ganhar milhões, entendeu? Para mostrar para as minhas amigas que sou um sucesso, sabe? Então, assim, tipo assim, tá ganhando pouco, mas eu tô no lugar onde eu quero. Tá Uhum, ganhando uhum. legal? Legal, aproveita, guarda esse dinheiro, investe melhor, entendeu? Porque a vida é feita de, ó, sazonalidade. Tem hora que é boa, tem hora que é ruim, tem hora que é boa, tem hora que é ruim. E o problema é que a gente só quer a gente no sucesso. Porque a hora que Uhum. declina, aí eu não quero, entendeu? E assim no amor também, né? Quando assim, a gente tá no relacionamento, se tá bom, aí eu tô lá, feliz. Aí quando começa a dar problema, eu falo, não quero mais. Que compromisso é esse, entendeu? Que fidelidade é essa? Esse compromisso com nós mesmos e o passo das pessoas, eu acho até estarem perguntando aqui se tá certo estar em dúvida com 37 anos ou com 40 ou enfim, com que idade for, é justamente um passo, e aqui eu vou ser um pouco comercial, Meire, se você me permite, Claro, claro. justamente para pensar se esse é o momento, talvez fazer um curso que envolva
eu pensar, eu parar, né? Ter esse momento de reflexão pode me ajudar a me encontrar na profissão, fazer uma área que eu Com nunca certeza. imaginei, né? Aliás, uma das aulas aí que eu dou nessa pós-graduação, gente, é assim, ó, eu dei a disciplina também de cultura organizacional e valores organizacionais. E eu falo exatamente sobre isso. Se a gente vai trabalhar de uma forma humanizada, que esse é o diferencial hoje, porque hoje nós estamos muito automatizados, a gente tem robô atendendo gente, e a gente acha que está conversando com gente, e é robozinho, de Perfeito. tão bom, de tão expert que está a tecnologia. Então, a humanização, e a gente sabe que nenhum robô vai substituir um olho no olho, uma energia, um aconchego, um acolhimento, uma energia de uma pessoa. Não substitui. E o profissional humanizado é aquele profissional que está conectado com isso que eu estou falando, com a essência dele. Então, para você ter paz de espírito, você tem que ter discernimento, você tem que ter coerência entre aquilo que você pensa que é o ideal, aquilo que você fala para as pessoas, aquilo que você sente e aquilo que você faz. Isso é fluxo, é paz de espírito. O atendimento humanizado e a empresa humanizada, que foi esse o tema que eu coloquei nessa disciplina Claro. da pós-graduação. Aliás, se vocês não estão ainda inscritos, gente, é o último dia, é Último hoje. dia. Tem que ser Tem hoje, até tá? amanhã para fazer a inscrição, mas na verdade finaliza amanhã. Então a gente já está Isso, recebendo, né, essas últimas inscrições, então para o pessoal ficar ligado. Pode enviar isso. direct para a gente, pode entrar no nosso site pgs.com.br, que a gente está recebendo, né, todas as As inscrições. Se inscrições. tiverem dúvidas também quanto aos Isso. corpo docente, carga horária, tá tudo descrito, né? E até um adendo assim, o TCC é opcional, que eu vejo que muita gente foge de Tem medo. pós-graduação, porque tem que fazer TCC e tem que fazer esse trabalho, né? Então, o TCC é opcional. Ai, Não tem por que ótimo. se estressar com isso, né? Isso, e olha, assim, que nem a aula que eu coloquei, né? A gente questiona coisas que normalmente a gente não pensa, que é a coerência também na organização. Então, assim, um profissional que trabalha de uma forma humanizada tem que ter a coerência organizacional. Então, eu falo um pouquinho também sobre cultura organizacional nas empresas, a própria gestão, se você vai ter uma equipe, se você vai ser líder de uma equipe, então eu trago um pouquinho sobre essa questão de como a gente trabalha os valores no nível pessoal e no nível organizacional para ter coerência, porque senão, gente, a gente fica assim, ó, um profissional que fala, mas não faz. Aí a gente se engana tanto que a gente se pega falando um discurso que não corresponde com a prática e a gente consegue julgar bem uma outra pessoa que faz isso, mas às vezes nós fazemos isso e a gente mesmo não percebe, entendeu? Já aconteceu isso com você, Cláudia, de uma pessoa que se descreve, por exemplo, uma pessoa que se descreve assim, eu sou uma pessoa super esforçada, isso, aquilo. A pessoa olha para ela e você fala, gente, já tá falando de quem? Né? Porque ela não é assim. Só que a desconexão é tão grande, a falta de autoconhecimento é tão grande que a pessoa, ela acredita que ela é uma outra pessoa, sabe assim? Né? Então, para que não tenha essa esquizofrenia, obrigado esse termo, né? Dentro do seu próprio trabalho, você tem que ter essa coerência dentro do teu trabalho, porque você tem uma marca. Cada profissional tem uma marca pessoal e é por essa marca que eu vou buscar você e não outro. Por que a gente escolhe aquele nutricionista e não outro? Por que a gente escolhe esse ginecologista e não outro? Por que a gente escolhe esses profissionais? Porque eles têm valor agregado. Então, você saber atrelar os teus valores, a tua marca de uma forma consciente, também é uma forma de você trabalhar teu marketing, entende? Você trazendo esses valores à tona, você consegue traduzir isso em imagens. A marca pessoal, ela tem a ver também com os arquétipos, sabe? Então, você pode trabalhar, arquétipos, eles vêm com forma de símbolos, tá? Você pode ver, gente, Sim. que toda marca, ela tem um símbolo, né? Você vê Nike, isso aqui, tem um símbolo lá. E esse símbolo, ele tem ele é carregado por significados. Inconsciência, no inconsciente coletivo.
E se você tem consciência de como você pode trabalhar isso, você potencializa os seus próprios resultados. Você trabalha de uma forma mais coerente, mais segura, né? Mas ali a gente fala também sobre a equipe, né? Vamos supor, se você faz parte de um grupo de profissionais, todo mundo tem que falar a mesma língua, né? Senão Uhum. fica uma coisa bem esquizofrênica mesmo, né? Sim, até porque questões profissionais, quando envolve a nutrição, qualquer área da saúde, né, tem muito da conduta profissional, né? O profissional X acredita que o óleo Y faz bem, mas o outro não. E aí, se você trabalha numa equipe onde essa comunicação não está bem estabelecida, gera um Isso. conflito na cabeça dos pacientes e ele não vai voltar com certeza, né? Exato. É porque não dá. Então, aí que tá, não dá para confiar numa pessoa que fala uma coisa e faz outra. Ou Uhum, numa empresa que um atende bem, outro atende mal, um preza para uma linha de atuação, outro para outra. Fica uma coisa tão desconecta que, assim, que o próprio cliente ele fica inseguro. Ele fala, uhum. gente, o que é isso? Né? Um é mais natureba, o outro é mais alopático, o que é isso, né? Então, Uhum. você mesmo se coloca dentro de uma equipe coerente. Então, isso é importante, né? É isso até para os colegas nutricionistas, né? Não quer dizer que é errado você ser da área mais natural ou de uma área que defenda, por exemplo, a suplementação, mas você encontrar os seus, né? Para trabalhar. Isso, exato. Essa coragem de ter um Uhum, posicionamento frente à vida, eu chamo de empoderamento. Isso a gente tem que ter. A gente tem que sim. ter a coragem de bancar a nossa verdade, aquilo que a gente Uhum, acredita. E hoje, olha o nosso desafio. Com todo mundo sendo cancelado, que se você levanta a voz para falar alguma coisa que chateia alguém, pronto, a gente já fica morrendo de medo de ser cancelado. E a autenticidade, ela vem da coragem de você se manter no posicionamento, de você dizer e defender o seu ponto de vista, porque isso tem a ver também, até com, é, com, a com a defesa da sua própria marca, né? Eu acho que assim, as sim. pessoas gostam, e você pode ver, as pessoas mais seguidas são aquelas pessoas que não têm medo de dizer o que estão pensando. Por quê? Uhum, Elas são admiradas. A gente admira a gente que fala o que pensa. E falar o que pensa não significa agredir o outro, não significa falar palavrão, não significa agredir, sabe, valores, sabe? uhum. Nem falar mal dos outros. Significa você ter bons argumentos. Significa você estudar e dizer assim, gente, e você questiona modelos que funcionaram até hoje. Então, e nós estamos no momento de questionamento de modelos, porque a gente viu que o jeito que a gente estava vivendo não dava mais. E quando passar Uhum. tudo isso, a gente vai ver que não vai voltar tudo igual. Não vai mais, porque de quase 2 anos esse negócio aqui, meu, sabe? O ser humano, ele não volta mais igual. A gente vai voltar Uhum. meio que diferente, entendeu? Então, assim, modelos são questionados. Ó, a gente falava assim, cara, nutricionista não dá para atender online. Mais de um ano esse É. negócio aí. Cadê essa verdade? Cadê a verdade? Ela caiu, caiu. Ó, na psicologia a mesma coisa. A gente falava assim, não, atendimento online não dá. Mais de um ano, todo mundo com problema. O que você vai fazer? O povo sofrendo. A gente se colocou no modelo, no novo modelo, quebramos o paradigma e a gente viu, cara, funciona. Uhum. Ah, não funciona em grupo. O quê? Com pouquíssimos profissionais e um monte de gente precisando, bota todo mundo aqui, vamos ver. Funciona. Então, a própria prática vai fazendo com que a gente questione as verdades e ter coragem de você manter a sua posição em nome do teu propósito, ou seja, estou levando benefício para as outras pessoas e ter coragem de levantar essa bandeira, isso é nobre. Isso é nobre. Infelizmente hoje, assim, né, a gente está muito acovardado e os grandes heróis, sabe que ficou quem? Quem não faz nada, fica quieto em casa e fala que está salvando vida porque está quieto em casa. Uhum. Infelizmente. Alguém pode até achar ruim que eu estou falando isso. Mas, antigamente, os nossos heróis eram aqueles justamente que lutavam contra um sistema que tirava benefícios de uma grande parte da sociedade, entendeu? Esses Uhum. eram os grandes heróis que traziam mais benefícios, entendeu? E acho que está faltando um pouquinho disso em nós.
né? De trazer um pouco mais a nossa coragem, que é a palavra que vem do coração, e porque a gente tem essa convicção de que está melhorando as outras pessoas, a gente vai quebrando esses modelos engessados e trazendo, junto com a tecnologia, novas soluções. É o que eu falei, cara, não usa, não acha que a tecnologia, o Google e tal, eles são inimigos porque estão trazendo mais informações para os pacientes. Não, orienta teus pacientes a Uhum. usarem o Google, a usarem o conhecimento que está aí, entendeu? Sabe, ajuda eles a fazerem uma seleção melhor dos papers, dos artigos, ensina a ler artigo, entendeu? A Mas gente tem que... eu vou ser até um pouquinho crítica em relação a isso, porque, na minha opinião, é muito mais é preguiça do profissional, porque as Isso, pessoas estão mais informadas, elas chegam no consultório sabendo as coisas já. A gente só precisa ajudar elas a isso. A encaixar as pensar, coisas e botar na prática. orientar. Isso, exatamente, entendeu? Eu mesma pesquiso. Se eu estou com algum problema, eu fico pesquisando. Eu leio bula, cara. E vou discutir com o médico se eu realmente devo ou não tomar aquele remédio, Uhum. entende? Porque eu já vi lá que tem os tratamentos mais naturais. E se o profissional também não está alerta com relação a isso, aí é ruim, porque daí escancara a nossa ignorância, né? Tipo, você fala Com assim, certeza, porque realmente eu estou defasado, né? o profissional tem que ficar feliz quando vê o paciente se empoderando da informação, porque a partir do momento que o meu paciente, por exemplo, sabe o que acontece quando aumenta o LDL dele, que é o colesterol ruim, e por que ele não deveria consumir alimentos que aumentam aquele LDL, ele vai fazer as coisas com mais naturalidade, aquilo não vai ser um esforço, porque ele entende aquilo, Isso, né? Não vai ser exato, automático. exato. Eu acho que esse é o papel dos profissionais da área da saúde. Sermos canais de, Uhum. não de dependência, mas de independência dos nossos pacientes. Eu mesma, como psicóloga, eu tenho isso muito forte. Por exemplo, de não ter ninguém me usando como muleta, sabe? Uhum. Porque às vezes o cliente tem a tendência de usar o profissional eternamente. E às vezes tem profissional que fica dependente de paciente, sabe? E não liberta esse paciente. A gente tem que trabalhar para a autonomia do paciente, para que ele não Uhum. precise mais da gente, que ele tenha discernimento para escolher. Porque todo mundo tem um nutricionista dentro de si, um psicólogo dentro de si. Antigamente a gente sabia quando estava com dor de barriga, qual era que tinha que comer, aquela coisa toda, até cachorro sabe. A gente já perdeu isso, a gente não sabe mais. Né? A gente perdeu a capacidade de cuidar das nossas angústias. Então, tudo a gente precisa lá de um terapeuta, disso, daquilo, porque a gente perdeu essa capacidade de cura interna da alma, né? Então, como eu sei, a gente sabe que a gente tem esse ser curador dentro de cada um, a gente só vai ajudar esse curador a ganhar o caminho dele novamente, só, entendeu? O paciente não é para ficar eternamente, né? O paciente, a gente é só uma passagem na vida daquela pessoa para ajudar. Então, essa postura ética também é muito importante. E ela Uhum. tem a ver do uso da informação. Então, é por isso que a gente é um canal. A gente não é o ponto final da vida de um cliente. Né? Perfeito, Senão cria Meire. dependência, né? Cria dependência. Verdade. Meire, eu quero te agradecer pela excelente aula que você deu aqui, né, sobre Eu que agradeço o sucesso, privilégio de estar autoconhecimento. fazendo parte do corpo docente. Obrigada. Gente, quero fazer a última chamada aqui hoje, último dia. Faça as inscrições e até amanhã, mas eu estou falando hoje, que daí você já entra aí no Instituto. E assim, a gente. Eu tô com aula ali também, tá, gente? Uhum. Ok? Tem, Isso, pode falar, Cláudia. eu vi que você tem uma mentoria, né, sobre sucesso, então Isso. pode aproveitar para falar Ah, sobre isso legal, gente. também. Isso. E eu ensino, gente, eu tenho uma mentoria onde eu ensino você a detectar seus padrões mentais para você entender e melhorar o teu desempenho no trabalho. Então, tem gente que não aumenta desempenho no trabalho porque se sabota, mas não sabe nem por que se sabota. E o meu propósito é esse: é fazer com que você seja independente, para que você entenda você mesmo, para você ajudar outras pessoas, porque quando você ajuda você, você ajuda o outro, você dá dica para o outro, e é isso que acontece no meu processo.
São mais 60 videoaulas, são mais de 20 ferramentas comportamentais, porque não é só ver vídeo que vai resolver a tua vida, senão o YouTube já tinha curado um monte de gente, né? E também encontros ao vivo comigo. Então, vai ter nova turma dia 27, agora de abril. Você entra no meu site www.meiricaminha.com ou então no meu perfil do Instagram, vai lá no link e você já vai cair direto no formulário onde tem todas as orientações direitinho como que funciona a mentoria, tá bom? Perfeito. Da mesma forma, pessoal, entrem no nosso perfil IPGS Oficial. Tem o linkzinho também, assim como a Meire tem. Aqui a gente tem o linkzinho para vocês acessarem o conteúdo programático da especialização. E hoje foi excelente, deu para ter uma pitadinha do que é o conteúdo, né? E do que vai preparar o profissional para uma carreira exponencial, digamos assim, né, Meire? Muito obrigada Isso. novamente. Eu E que até uma agradeço, próxima. desejo o maior sucesso para todo mundo, que Deus abençoe, que vocês estejam Amém. conectados com a sua alma e que cada um faça o seu propósito de vida com o maior carinho, tá bom? Gente, Tá brigadíssima bem. pela presença. Amém. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.